Quando se fala em meditação, passado algum tempo de prática, as pessoas vão percebendo os seus processos, que eles se realizam de uma maneira automática. Aquela ansiedade inicial, ela dissipa e aí passa a ser uma atividade natural. As primeiras meditações pessoais, elas vêm cheias de propósitos e expectativas que acabam dificultando o desenvolvimento e a qualidade da meditação. É natural que a pessoa crie objetivos e busque se desenvolver para atingi-los, mas a ansiedade envolvida na atividade de meditação acaba por atrasar esses resultados. Com o tempo, a meditação ela vai reduzindo esse padrão de comportamento e você passa a fazer porque isso ajuda a pensar, ajuda a refletir, a contemplar de uma forma mais suave a sua vida. No início é apenas um processo de aprender ou reaprender a respirar, a doutrinar e domesticar o pensamento, a respeitar a disciplina e a se envolver com o ambiente, com o momento. Tudo nos leva a entender que o importante é o aqui e é o agora. Nós vivemos dentro do passado, nas lembranças, nas memórias, nas nossas experiências. Tudo aquilo que nós experimentamos lá atrás vai nos gerando expectativas e projeções para o futuro, porque esses são os padrões que nós carregamos. A meditação vem para nos dar um presente que nós já temos, o momento. E é aqui que desperta a percepção de algo maior que nós. É quando nós prestamos atenção. O contato com o espiritual nos assusta, descortina emoções, sentimentos ocultados com a nossa doutrina do cotidiano. Somos influenciados pelo que nós ouvimos. Mas e se esse contato pudesse ser leve e suave? E se permitisse a conexão que nós tanto buscamos? Será que isso é possível? Vem comigo. Eu sou Marco Lewis e este é o canal Grupo de Amigos Espiritualistas. Sejam todos bem-vindos. Para começo de conversa, vamos considerar que você não pulou nenhuma etapa. É muito justo que o seu objetivo final seja uma meditação espiritualizada, um contato com entidades ou seres de luz. Mas não bastam só 2 sessões de meditação para você estar pronto para essa conexão divina. Se você começou a meditar agora, saiba que o caminho pode ser longo. A estrada é absolutamente individual. Até que você consiga atingir o plano espiritual da meditação, muitos obstáculos vão aparecer, vão surgir no seu caminho. Algumas pessoas têm mais facilidade em captar esses sinais. Outras talvez precisem de ainda mais tempo, mais paciência para chegar aí a um resultado satisfatório. Como foi comentado aqui no início, se você ainda nutre uma meditação com sintomas de ansiedade, de expectativas, saiba que a trajetória ainda é longa. E como é uma longa viagem e você não sabe em qual momento ou estação é que vai acontecer aquela surpresa espiritual, você precisa persistir nessa viagem. Eu garanto que esta persistência vai fazer você chegar cada vez mais próximo do momento em que tudo vai acontecer. O resultado ele pode não ser imediato, mas uma técnica. É uma forma de disciplinar e ajudar a sua mente. Usar uma técnica não significa que ela tenha que ser efetiva para sempre, para o resto da vida. Depois de algum tempo, os resultados eles podem ser alterados e essa técnica deixa de ser útil. É possível que a energia que você capta seja reagente ou você se acostumou com esta mesma energia e a técnica não mostra mais a eficiência e a intensidade que tinha nas primeiras vezes que você usou. Inicie com técnicas simples de respiração. Escolha e pesquisa vários modelos, 3x3, 4x4, enfim, com pausas longas, pausas rápidas ou sem pausas nenhuma, entre os ciclos de respiração. Você precisa aprender a contar intuitivamente uma quantidade razoável destes ciclos respiratórios,
antes de se dedicar a um outro departamento. Isso é desenvolver a concentração. Use a técnica da postura para definir aquela que lhe dá melhores resultados. Saiba que estar deitado é relaxar. E isso pode comprometer o resultado final. Pode funcionar para alguns ou algumas vezes, mas talvez não seja a maneira mais educada de fazer uma meditação. Por exemplo, você quer conversar com seu mentor, com seu espírito protetor, certo? Então, qual a melhor postura? Talvez uma postura menos relaxada, mais interessada seja interessante. Você pode encontrar aí inúmeras técnicas na internet, em livros, em consultas, a pessoas que já praticam a meditação. Ou frequentar um curso para poder aprender inúmeras outras, né? Eu vou compartilhar com vocês algumas. É tradicional que as pessoas façam as suas meditações de olhos fechados. Isto ajuda muito na concentração. No entanto, isso aí desenvolve a audição e o som captado ele pode se transformar em ruído ou não, depende de pessoa para pessoa. Quando eu aprendi sobre meditação, a instrução que eu recebi era de manter os olhos abertos, o que significava que eu tinha uma distração permanente. Então eu usei a técnica de fixar um objeto, normalmente aí uma lâmpada, uma vela, alguma coisa que tivesse luminosidade. Aos poucos, essa imagem externa da imagem, tudo aquilo que compõe a imagem, ela vai se apagando e vai se concentrando apenas no objeto que eu escolhi como foco da minha visão. Só que tem um problema, você vai tentar evitar piscar os seus olhos. Como que vai fazer isso? Porque toda vez que a gente piscou, a imagem ela se refaz por inteiro. Aquele foco se perde, se dilui. Então, antes que você reclame sobre como é que eu vou conseguir fazer uma meditação sem piscar os olhos, saiba que há muitos yogis que praticam a meditação de olhos abertos, sem piscar e por muito tempo. Eu tenho certeza que você piscou os olhos aí, a sua atenção voltou-se para o ato. Ou seja, o ato de piscar e ficar preocupado com isso faz perder a conexão. A gente perde a concentração. Numa meditação, o foco foi embora e a sua atenção ficou no seu corpo físico. Se você não consegue meditar com os olhos abertos, fixe uma imagem, feche os olhos e tenta replicar esse objeto desse seu foco. Mantenha a concentração no objeto. Tenta refazer ele mentalmente. Esse é um exercício de reconstrução da imagem. Você vai perceber que muitas vezes fica tão atento àquilo que está fazendo que a sua respiração chega a ficar suspensa. Você quase não sente. É como se você prendesse um pouco o ar, focando e se conscientizando, concentrando. Se você tem um ambiente aí em que pode ter uma luz intermediária, sensacional. Você pode manter os seus olhos semicerrados, algo como enxergar por uma penumbra. Já notou que quando você quer foco em alguma coisa, você cerra os olhos, você fixa a sua visão? Ao deixar os seus olhos semicerrados, haverá uma pequena incidência de luz. E é por essa incidência que acontece algo maravilhoso. É inacreditável que você vai se permitir enxergar. Vai ser possível você ver alguns vultos, imagens e até chegar naquelas conexões tão desejadas. E aí você vai acostumando o seu campo de visão e terá um contato com o seu guardião. Se assustar e abrir os olhos rapidamente, ao ver uma imagem, um vulto, algo do tipo, você perde a percepção e ela não volta de forma imediata. Talvez você precise de um outro dia para recuperar o acesso a esse tipo de padrão. Outra vez, eu reforço, se vier junto expectativa, ansiedade, vai precisar domesticar tudo isso de novo. Isso não é uma técnica, o que eu vou falar agora, mas um lembrete necessário. Não use roupas apertadas que transmitem o desconforto ou às vezes até alguma sensação de dor. A sua atenção ela vai se desviar. Não mantenha posturas que causem desconforto, porque vão causar dor. A sua atenção vai se desviar. Eduque o seu corpo para ficar da melhor maneira possível
sem dor. No começo, pode até ser necessário um apoio para suas costas. Se você não tiver um, usa a própria parede como uma proteção aí para sua coluna. Mantenha a coluna o mais ereta possível. Não busque meditar quando você estiver cansado. Normalmente as pessoas querem fazer isso à noite, depois de um dia que foi extenuante e cansativo. Sugestão é melhor dormir. Faça a meditação quando você tem aquela energia, que você sabe o que você está fazendo. Então vamos lá, vamos considerar que a sua viagem está seguindo normalmente, que você está meditando semanalmente, sempre no mesmo horário, e as descobertas elas estão acontecendo. Olha que nós estamos falando apenas aqui de disciplina, que é algo extremamente valorizado pela espiritualidade. O contato espiritual ele é facilitado se o comportamento obedece à seriedade que este contato e este momento exige. Meditar com um objetivo espiritual não é uma brincadeira. Tampouco fazer um exercício que a gente começa e para quando a gente quer. Não é bem assim. Ou seja, meditar ou exercitar-se com seriedade vai fazer com que a gente perceba internamente e ganhe confiança na gente. E a gente vai notando que isso faz parte da nossa própria atividade, do nosso corpo. Há inúmeras formas de você fazer conexão espiritual através da meditação. Em todas elas, a sensação interna de conexão, esta é absolutamente esclarecedora. Não importa a técnica que você utilizou, das que a gente trouxe aqui ali atrás, você pode agregar a elas um leve arrepio, um palpitar do coração diferente, a percepção de uma presença, a sublime sensação de pertencimento. Ocorre que outra vez nós precisamos afastar as expectativas. Nós sempre ouvimos de outras pessoas as experiências que elas tiveram. Imediatamente nós passamos a nos sabotar e tentamos replicar essas experiências, esquecendo de nós próprios, de que nós somos únicos. Se você usar as técnicas dos outros, aprenda a adaptá-las a si mesmo. Isso é muito importante. A experiência dos outros vai ajudar a identificar padrões, mas quem disse que a sua experiência tem que ter o padrão das outras pessoas? O processo da meditação não deve ser negligenciado nunca. É necessário tempo para atingir estágios, ultrapassar barreiras, principalmente aquelas que dizem respeito ao nosso ego, ao nosso egoísmo. Ultrapassado esse período em que simplesmente você aprende a ouvir o seu corpo, a respeitar o seu pensamento, e você não implica mais com os ruídos externos, as interrupções bruscas, você começa a se deparar com uma quietude da sua alma. E é neste ponto que você vai conseguir ouvir com clareza os sons da espiritualidade. A manifestação ela será única, sem precedentes, sem similaridades, mas será surpreendente. Será muito provável que isso assuste no início algumas pessoas e que a meditação ela se interrompa por si mesma e que fique algo inexplicável, intangível na sua avaliação. Mas abrace o momento, interprete, analise e introjete, incorpore isso. Na sua próxima meditação, não leve os medos que você teve, não leve com você, mas a certeza de que você está a ultrapassar uma barreira, a superar os seus próprios impedimentos internos. Quando chegar este momento, você simplesmente saberá. Não precisa de opinião de ninguém. E você sabe que não está só mais meditando, que você estará conversando. E o mais bonito é que terá construído o seu próprio caminho. Gratidão pela companhia. Os avisos estão aí na tela para você e fica também o nosso convite para visitarem o perfil no Instagram, com o nosso Momento Reiki, toda terça-feira, às 18h30, horário do Brasil, 21h30, horário de Portugal. Obrigado e até o próximo encontro.